A porta está aberta, agora é sua vez. Pode entrar sem medo, mais um Celta pra vocês. Um Celta te esperando, um Celta te esperando. Você já parou para pensar como os hábitos e os costumes mudam com o passar do tempo? E como alguns segmentos prestam serviços de fundamental relevância e que muitas vezes sequer damos conta? O ramo funerário é uma prova disso. Há poucas décadas, era comum velarmos entes em nossas próprias casas. Hoje, essa tradição é rara de se ver. Mas, como um serviço que era, de certa forma, precário, atualmente é ofertado com tamanha qualidade? Para responder essa e outras perguntas, eu te convido a conhecer a história da maior empresa deste setor no sul do Brasil, o Grupo Ângelos, que iniciou sua jornada como Prever sob a liderança de Reginaldo Cezac. Sejam bem-vindos à websérie Pioneiros da Indústria do Paraná. Até os anos 1990, o setor funerário no Brasil era marcado pela precariedade. Em Maringá, por exemplo, as primeiras décadas foram de improviso e desorganização, embora as empresas precursoras tenham desenvolvido um trabalho fundamental. O moderno plano urbanístico dessa cidade previu a implementação de um cemitério na região mais ao sul. Mas, no início, a ocupação desse Campo Santo foi bem desordenada. Portanto, visando urbanizá-lo, o espaço passou por diversas melhorias ao longo da década de 1960. E mesmo frente ao crescimento da população, o primeiro cemitério privado da cidade só seria implementado apenas em 1985. Foi quando o empresário Eduardo Celidônio empreendeu o Cemitério Parque, na zona norte de Maringá. No entanto, até então, os hábitos que envolviam os ritos de passagem eram bastante obsoletos. Basta lembrar que poucas famílias utilizavam as capelas públicas dos Campos Santos. Elas optavam, em sua grande maioria, por velar seus entes em suas próprias casas. Logo, o luto tendia a ser mais longo, devido à despedida muitas vezes acabar vinculada a um cômodo das residências. Eu era muito criança ainda, não lembro a idade, mas eu acho que de 5 a 7 anos, e morreu um vizinho, e eu lembro perfeitamente das 4 velas acesas e a cabeceira daquele paramento, né, que nós chamamos, o crucifixo. Não podia ver o corpo, mas da minha janela eu via a sala, aquelas velas acesas. Nossa, que terror que era ver aquilo para passar a noite, a primeira noite que foi feito o velório do vizinho. Então aquilo me traumatizou desde a minha infância, o velório em casa. Aquela realidade do setor funerário não atingia apenas Maringá. Por essa razão, havia pessoas que enxergavam oportunidades de melhorias. Filho de Aleixo e Rosália Cezac, Reginaldo Cezac nasceu em abril de 1967, na cidade de Ponta Grossa. Engajado, aos 10 anos, começou a trabalhar ao lado do pai. Nessa fase, Reginaldo aprendeu lições valiosas que levaria para toda a vida. Depois, o jovem ajudou no mercadinho da família, estabelecimento fundado no final da década de 1970. Meu pai era motorista de ônibus da cidade, por 25 anos, foi motorista de ônibus do bairro mesmo, do bairro. Minha mãe era costureira na cidade,
também, no mesmo, né, pai passava na frente de casa, e aí ele teve a oportunidade de sair, comprar na realidade foi uma rural no começo, era uma rural ainda, e começar a vender frios, que são, lá em Ponta Grossa é salsicha, se chama vina, né, que é a salsicha, linguiça, salame, enfim, frios, ele pegava e revendia dentro de mercado, de mercearia, de padaria e tal. E o pai levava todos nós um dia para cada um tinha que ir junto com ele para trabalhar. Na realidade, eu vou falar uma palavra que se chama apedeuto socrático, meu pai era um cara, não tinha formação escolar nenhuma, ele foi para o primeiro ano, sabia pouca coisa ensinar o nome dele, mas ele tinha uma intuição muito rápida, ele era muito rápido, ele entendia das coisas muito fácil. Então essa inteligência intuitiva ele tinha muito rápido. E isso que ele ensinou para cada um de nós. Mas na realidade ele levava cada um porque ele não sabia escrever o que era e não sabia dar o troco na hora, então ele botava todos nós para aprender a dar o troco e tudo mais, sabe? Então meu pai ensinou a gente, eu com 10 anos de idade eu já sabia tudo que era dinheiro, eu sabia negociar, eu sabia comprar, eu sabia vender. E aí ele quis construir uma casa maior e ele fez essa casa com uma mercearia na esquina, que era uma esquina. Nesse período, aí nós tínhamos a venda de frios e montamos o mercadinho Zum Zum, que ficou na esquina, né? E aí cada um começou a trabalhar no mercadinho também, né? Aproximando-se de um ramo que poucos jovens se interessavam, Reginaldo e o irmão Ivonei montaram em Ponta Grossa a funerária São Francisco de Assis em abril de 1984. Iniciando a carreira de empresário com menos de 20 anos, Reginaldo Cezac percebeu as dificuldades que havia no setor. Ele viu de perto as limitações, as inseguranças e a falta de cuidado, sobretudo com as pessoas em luto. O Ivo, meu irmão, estava fazendo um curso em Curitiba, porque ele queria fazer medicina, ele foi trabalhar, foi estudar no Positivo e ficava no apartamento do meu primo, que tinha uma funerária paranaense. Então ele fazia gratuitamente. Eu já tive que assumir o mercado com 16 anos com a minha mãe, e numa dessas férias, não lembro qual foi a época, eu tirei uma semana e fui para Curitiba. Só que eu não fui na funerária paranaense, eu fui na São Francisco, que é do outro primo que eu me dava melhor com ele. Essa é uma história assim, foi o primeiro contato que eu tive. Era uma noite, era uma Kombi dessas diesel ainda naquela época, foi lançamento 85, 84, 85 também, e nós fomos buscar um corpo no hospital evangélico. Era uma senhora de idade. Naquela época você não tinha laboratório, você preparava o corpo no próprio necrotério. Então o Hospital Bom Jesus, um necrotério muito pequenininho, aí descarregamos o caixão, era uma vozinha, dava para ver, arrumamos ela, vestimos, e nós estávamos ornamentando o corpo dela. Eu olhei para trás, nós estávamos ali, tinha uma lona verde coberta e eu vi um pé pendurado. Aí eu falei, o que é isso aí? Ele falou, vai lá e veja. Aí quando eu abri, era um cara que eu soube depois, né, no jornal, e aí eu vi no outro dia que uma carreta tinha passado por cima e depois um caminhão, um ônibus passou por cima. E ele estava com aquela botina só com um pedacinho do couro segurando o pé. Tinha desmembrado e o pé estava dentro da botina, né? Ali, aí o cara estava estraçalhado. Nossa, aquilo foi aterrorizante para mim, a primeira impressão, porque eu tinha a vozinha que estava aqui e via o outro, e eu fiquei de costa. Só que eram umas 2 horas da manhã e estava chovendo, trovoada e pá. De repente, aquela trovoada deu um raio, vinha uma enfermeira de lá para cá correndo, fugindo da chuva, ela deu um grito na frente do necrotério e a luz apagou na hora. Cara do céu, foi a velhinha pro chão, foi tudo. Esse foi o primeiro contato que eu tive. E se você perguntar, eu lembro do rosto dela, eu lembro do cara atropelado, eu lembro de tudo. Foi esse trauma, esse medo, esse susto que botou para mim, não, então não tenho mais medo, não. Ivonei seguiu com a funerária São Francisco de Assis, enquanto Reginaldo optou em montar a funerária Bom Pastor, em fevereiro de 1985. A equipe da nova empresa se resumia a apenas 2 pessoas, Reginaldo e Helena, com quem se casaria no ano seguinte. Sua futura esposa cuidava da área administrativa e Reginaldo, por sua vez, fazia o trabalho operacional, buscando falecidos e os preparando para o funeral. Então era assim, teve época que eu era tão corrido naquela semana,
não tinha contato, que eu ia para viajar. Eu lembro de uma história que eu fui para Quitandinha levar um corpo, e a volta era uma neblina tão grande que eu não sabia onde que eu estava. Não tinha GPS. Cara, eu tô perdido. De repente passou um ônibus da Pluma. Falei, é Pluma. Ah, então ela tá indo para algum lugar, para Ponta Grossa. Para onde que ela tá indo? Eu acho que ela passa lá em Ponta Grossa, a Pluma. Eu vou atrás dele, né? Sei que uma hora eu tinha tanto sono que eu lembro que eu parei na beira da estrada e eu corria assim 100 metros e voltava para acelerar o batimento cardíaco para não dormir, porque eu já tinha passado uma noite viajando, outro dia trabalhando. Então, a ideia sempre foi sair fora. Eu sempre quis sair dali. E aí surgiu eu sempre assisti pequenas empresas, grandes negócios. Isso era meu passatempo privilégio. Domingo era assistir isso dali. E aí passou uma reportagem sobre Novo Hamburgo, que era a capital do sapato dentro do Brasil, estava em expansão, já tinha 200 mil habitantes e tudo mais. Eu tinha um cadete azulzinho, peguei um funcionário e fui para lá, na época, e fui conhecer o que era a cidade. Gostei da cidade, fui num imóvel, consegui a locação do imóvel direto com o proprietário, né, e voltei. E aí arrumamos uma carga de caixão, de tudo, arrumei um sócio que era um funcionário já que tinha começado conosco em Ponta Grossa, e eu dei para ele 10% para ele administrar e estar junto comigo em Novo Hamburgo. Mas foi um ano lá dentro de Novo Hamburgo, um ano e meio, que as coisas foram bem mais difíceis mesmo. Então acabamos não dando certo. Situada no noroeste do Paraná, Maringá era uma cidade que ganhava destaque devido ao seu crescimento econômico acelerado. Com quase 240 mil habitantes no início da década de 1990, a população sofria com as limitações dos serviços funerários. Embora fosse uma concessão do poder público municipal, havia uma concorrência difícil entre as empresas, desnivelando o serviço prestado. Para se ter ideia, era comum ver caixões expostos em vitrines e até mesmo pelas capelas na época. Toda aquela condição tornava o luto ainda mais traumático. Reginaldo Cezac, que vinha de outra região e que tinha conhecido novos modelos pelo Brasil, sabia que havia possibilidades de entregar melhores condições à população que necessitava daquele amparo. Após rápida passagem pelo Rio Grande do Sul e tendo retomado a gestão da funerária Bom Pastor em Ponta Grossa, Reginaldo Cezac soube que 2 empresas do ramo estavam à venda em Maringá, cidade que ainda não conhecia. Eram as funerárias Maringá e Magnus. E aí chegamos, eu tinha uma casa ainda que eu tinha comprado e uma caravana. Não lembro se eu tinha algum carro particular. E aí surgiu essa ideia, tinha um vendedor de urna chamado Romildo, e falou, olha, tem 2 funerárias em Maringá que está à venda. Aí eu já tinha me ferrado mesmo, falei, vamos embora, vou lá ver o que é. E aí eu vim com ele, e viemos olhar, rodamos a cidade, olhei o serviço funerário, e fui falar com o Álvaro Montesco. Eles tinham 3 empresas, Funerária Montesco, Funerária Maringá e Funerária Magnus. Ele queria vender as 2 funerárias. Em dezembro de 1991, o empreendedor, então com 24 anos, conheceu de perto aquela oportunidade que mudaria para sempre a sua vida. Satisfeito e otimista com as possibilidades na nova região, ao lado de seu irmão e sócio Ivonei, Reginaldo adquiriu as 2 empresas que eram da família Montesco. Era o início de uma nova etapa, repleta de desafios e estigmas a serem superados. Nós matriculamos ela no Marista, né, para ter uma boa formação aqui. Isso sempre Maringá teve à frente dos outros municípios do nosso estado. E ela fez um trabalho de escola dizendo profissão do pai e tal, e ela vendedor de caixão. E a professora foi e corrigiu ela, vendedor de colchão, é assim que se escreve. Ela falou, não, professor, é caixão, ele tem funerária, né? Então, aí naquele momento deu um estalo assim, poxa, meus filhos vão crescer, e como é que eles vão ver o trabalho do pai? Será que eles vão ter vergonha? Por quê? Porque a gente tinha só um carro, 2 carros na funerária, 2 caravanas aqui quando tínhamos,
e a gente tinha que parar uma esquina antes para buscar ela, porque era um carro funerário, tinha que ir na frente junto, não tinha um carro particular, era só o nosso, né? E as pessoas olhavam com aquele estigma, né? Você é funerário, né? Eu não quero conversa. E eu sempre fui assim, poxa, tem que mudar esse negócio aí, eu tenho que mudar esse negócio, eu vou repensar no que eu posso fazer. Foi com essa determinação que a construção de um moderno centro funerário foi iniciada em 1997. No local, décadas antes, havia funcionado uma capela mortuária. Aquele projeto arrojado exigiu altos investimentos. E para impulsionar os negócios ainda incipientes, o empresário buscou sócios com larga experiência no segmento. E aí falaram que ia ter uma legalização sobre plano funerário no Brasil, lá em Goiânia. E fui para Goiânia. Cheguei em Goiânia para entender o que era. Eles estavam dando um título do Ministério da Justiça para duas empresas de Goiânia. Uma era a Fênix e a outra era a Pax Universal. Estavam ganhando. E aí no hotel falaram, olha, eu sou de Maringá e tal. Eu digo, tem um cara de Maringá aí também. Eu falei, quem? É o Wilson. O Wilson eu não conheço, né? Porque quem ficava aqui era o Ademir Sobral e o Antônio Sagansky, da Funerária SESC. Ele é dono também, mas ele não vai lá. Ele fica em Marília e eles têm em Cuiabá. Falei, bom, aí o showman apresentou e tal. E o Wilson sempre uma pessoa rápida nos negócios, também tinha uma visão muito grande. O Wilson é 10 anos a mais do que eu, né? E aí ele já veio, conversou, falou, olha, eu tenho um negócio, estou construindo, vou montar o plano. Ele falou, eu também vou fazer o plano lá. Eu já tenho o plano em Marília, nós temos o plano já há muitos anos em Cuiabá, né? E eu vou montar. O que você acha de nós fazer, de repente, uma sociedade? O que você está fazendo lá? Aí conversa vai, conversa vem, uma semana ele teve em Maringá. Aí ele se espantou, ele viu aquela estrutura, falou, cara, olha que coisa bonita, vamos fazer um negócio. O nome das funerárias adquiridas da família Montesquieu haviam sido mantidos até então. A Magnus e a Maringá tinham muita tradição, por isso as mudanças eram pensadas e realizadas com cautela. Mas como as empresas dos sócios irmãos Wilson e Nilson Marques já tinham uma marca forte, Prever, Reginaldo propôs que em Maringá fosse utilizado o mesmo nome. Foi desse modo que foram extintas as antigas marcas. E com o empenho de todos os sócios, em outubro de 1998, o Centro Funerário do Prever abriu as portas na Rua Primo Montesquieu, em frente ao Cemitério Municipal de Maringá. Com uma arquitetura que lembrava uma estação de embarques e desembarques, o seu evento de inauguração chamou bastante a atenção. Maringá ganha um novo espaço, totalmente diferente. Nós vamos conhecer o Centro Funerário Maringá. É uma casa funerária de primeiro mundo. Isso aqui é um sonho que eu tive há um ano e meio atrás, de concluir alguma coisa mais humana para a morte. A gente, analisando tantos anos de empreendimento nesse setor funerário, a gente tentou criar alguma coisa que humanizasse um pouco mais o sofrimento daqueles que ficam. Então, aí a ideia de criar esse centro funerário, uma coisa melhor, comparado aos grandes centros, a Europa, os Estados Unidos, no qual as pessoas são homenageadas. Então a gente procurou trazer as nossas salas de homenagem, prantear essas pessoas, homenagear essas pessoas. Resolvemos investir no Paraná. E quando vocês estão tendo conhecimento e a oportunidade de ver esse empreendimento... Magnífico. Muito obrigado. E ter a presença de ver esse Maringá, como todos os produtos são lançados no Brasil a nível de Curitiba para lançamento, hoje nós estamos sendo atípicos. Escolhemos uma cidade de Maringá, nossa querida Maringá, tá, para oferecer um empreendimento dessa natureza no nosso setor. Que coisa que no Paraná é pioneiro, que a nossa querida Curitiba não tem. Escolhemos o norte, que é a capital do norte, que seria Maringá. Totalmente. Você sabe que eu já tinha feito material de propaganda, divulgação e comunicação de muita coisa na minha vida. Mas esse empreendimento foi a primeira vez. O profissionalismo da Sol Propaganda também ajudou, criou a logo, o centro funerário, tinha uma rosa bonita, né?
nós tínhamos programado, e ela falou, vamos fazer a inauguração. Uma das coisas que a gente tirou foi, ó, não vamos colocar presunto, essas coisas, vamos só queijo, então para não ficar, né, não ter brincadeira ou não ter lembrança no futuro e tudo mais, né? E aí fizemos, o Brasil inteiro veio de gente funerária, porque nunca tinha feito uma inauguração funerária. Isso posso falar que tudo fui eu, porque era meu planejamento lá, né? Eu fiz a cozinha grande, coloquei uma cozinha com bastante armário, parecendo uma casa, uma cozinha de casa, e tinha um quarto de descanso atrás. Então, eu fazia com que as pessoas vinham e olhassem, olha, aqui vai ser o velório, porque 90% de um velório, naquela época em casa, era dentro da cozinha. Todo mundo batendo papo na cozinha, comendo, tomando café e tal, e o corpo lá fora, né, mais para despedida, quem chegava e tudo mais. Então, eu criei um ambiente quase que domiciliar, com a cozinha grande, com um bom quarto para descansar, chuveiro para tomar banho e tudo mais, mas ainda era relutante as pessoas. Por quê? Porque nós estávamos quebrando uma tradição. Todo mundo velava na casa ou na igreja, ou no salão comunitário. E aí nós viemos com uma outra ideia, ó, para isso daqui. Futuramente haveria a ampliação dessas estruturas a partir da aquisição da área que pertencia a um vizinho. Tá? A gente trouxe a técnica da tanatopraxia, que é o que existe de melhor no mundo na conservação do corpo, para que a pessoa tenha pelo menos um velório um pouco mais digno, sem o problema de algodão no nariz, a pessoa ter que sepultar ela em 24 horas porque ela já está com problema de vazamento, ou de mau cheiro até. Então a gente procurou trazer essa técnica para melhorar a parte do corpo da pessoa falecida. O ramo funerário, que havia ficado estagnado por muitas décadas, começou a passar por grandes transformações, mas ainda era preciso avançar. Reginaldo Cezac, ao lado dos sócios e colaboradores, vinha batalhando pela humanização no momento da despedida. Desse modo, inspirados em outras experiências, o Prever concluiu que era necessário oferecer planos assistenciais que também disponibilizassem benefícios em vida aos seus associados. Implantado em 1999, o Plano Prever ainda passaria uma verdadeira prova de fogo. Afinal, quem gostaria de receber alguém em sua porta vendendo um serviço para o momento da própria morte? E aí, nessa linha, nós achamos uma pessoa que vendia plano funerário no Brasil, chamado Célio de Moraes. E esse cara foi o primeiro para dar certo, né? Ele falou, vamos fazer assim, vamos anunciar com rádio, vamos para isso, vamos para a rua, vamos carro de som e tal. E pegamos o Cine Teatro Plaza, eram 500 lugares que tinha lá dentro, e nós rodamos naquela época 3 vezes o Cine Teatro. Foram 1.500 pessoas para pedido de emprego. Então o primeiro passo foi isso, foi a seleção. Depois daquilo, as pessoas que não eram selecionadas, quem quisesse poderia dar sequência, era no outro dia na igreja, na Santa Maria Gorete, do padre Eurivaldo lá, né? Na época, no salão de festas nós locamos lá, e só ficou os bons mesmo. Esses bons de 1.500 ficaram 150. 150 pessoas nós temos na frente da empresa no dia 23 de abril de 1999, saímos para vender. Foi questão de tempo para superar as barreiras. Esses paradigmas, o empresário vem rompendo desde que se dispôs a inovar no ramo funerário. Reginaldo Cezac sabia que os serviços ofertados pelos planos contribuiriam para outra transformação nos hábitos da sociedade. Diante da qualidade, as famílias foram sensibilizadas a deixar para trás os rituais que eram promovidos em suas casas. Agora era chegado o momento de garantir comodidade, maior dignidade e mais respeito ao momento da despedida. Com um crescente número de associados, Reginaldo Cezac também percebeu a carência das pessoas por serviços de saúde com qualidade. Foi assim que a Cliniprev nasceu em 2002, com o objetivo de oferecer atendimentos odontológicos e de medicina preventiva. Aquele braço do Prever foi então administrado por Helena Cezac. Ele fazia os convênios, ia nos médicos e tudo. Falava, olha, como nós começamos com classe C e D, que era o nosso público-alvo no início,
não queria que aquela pessoa simples entrasse no consultório dele, misturar com o consultório dele particular. Unimed era muito pouca pessoa, muito médico da Unimed na época. Aí eles falavam, olha, eu posso até atender teu associado, mas vocês têm que ter um lugar próprio para isso. Aí eu vou lá e atendo você. Aí a gente falou, pô, então vamos alugar um imóvel ali acho que foi na Piratininga, lá em cima, né? Na Piratininga, alugamos uma casa e montamos a primeira unidade odontológica e médica, e aí começou. Ali, pouco tempo, a Helena, que começou a administrar toda a parte médica, era ambulância, era apoio ortopédico, clínica médica, aquilo explodiu de consulta. A gente alugou da frente também, aí ficava cadeira para fora, era um vulco de gente ali que não dava conta, né, mais. Aí resolvemos e vamos ter que construir uma estrutura, né? Aí tinha uma chácara aqui perto, falei, vamos concentrar meio próximo tudo, que a gente vai tendo mais um atendimento mais próximo, né? Sai do centro. Vários outros produtos e serviços foram disponibilizados aos associados do Prever, desde flores a joias. Outras ramificações também surgiram naquele contexto de expansão, como a Farmaprev. A partir do novo milênio, o crescimento do Prever se acelerou. Aliás, a abertura de novas unidades começou assim que Reginaldo Cezac e os irmãos Nilson e Wilson Marques firmaram sociedade. A estratégia de desenvolvimento, muitas vezes, foi baseada em oportunidades de aquisições de empresas concorrentes ou a participação em licitações pelos municípios. Já presentes em diversas cidades do Paraná e de Santa Catarina, o Prever seguiu a fórmula de sucesso com equipes de vendas nas ruas, ofertando seus planos de assistência familiar. Primeiro nós entramos, existia uma empresa funerária, vou ter que explicar melhor aqui, em Campo Mourão, que era esse Ademir, que era o ex-sócio do Wilson aqui em Maringá. Quando o Wilson comprou a parte dele, ele tinha em Campo Mourão e tinha em Joinville. Então, nós acabamos comprando dele a participação e ele ficou com uma pequena participação em Campo Mourão. E aí compramos Joinville dele, ele ficou com a participação também. Então a expansão foi dessa forma, com a compra de uma parte. Depois de alguns anos ele acabou vendendo os seus 30% definitivo e saiu do ramo da nossa sociedade. Contudo, a entrada no Rio Grande do Sul se deu por meio da compra do percentual de uma funerária de Porto Alegre e do estabelecimento da sociedade com Ari Bortolotto. Assim, deu-se início a um processo mais acelerado de expansão por todo o sul do Brasil. A gente sempre foi assim, que tem que ter alguém da cidade ou da região para ser sócio daquilo ali, que sabe, entende e fala a mesma língua, né? Porque se você vai lá, ele fala, pô, você não é daqui, não veio daqui, tudo isso influencia. Um ponto que não podemos deixar em segundo plano, sendo que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso alcançado, foi o aspecto publicitário. Se no início, Reginaldo Cezac contou com a abertura que lhe foi dada pelo programa Pinga Fogo na TV, posteriormente o empresário buscou inspiração em outras empresas do ramo para tratar de forma bem-humorada o momento da partida. E aí nós fomos visitar uma seguradora que era plano funerário, já tinha virado seguradora no Rio de Janeiro, chamava Sinaf Seguros. Pedro Bulcão é o dono, é ainda o dono, tinha cemitério e tudo mais. E ele lá no Rio de Janeiro lançava campanhas muito engraçadas, né? Ele já era o carioca brincando, né? Saiba como conquistar uma coroa, né? Aí tinha uma senhorinha, mas do lado tinha uma coroa de flor, né? Que ele estava falando da coroa, né? Sacanagem é você ir para o céu, tinha um aviãozinho, e a sua mulher para o SPC, né? Tinha no metrô assim, já que estamos embaixo da terra, vamos falar sobre o plano funerário, né? Então eram tudo gozações que ele fazia, né? Eu falei, é legal esse negócio, chama atenção, né? Eu falei, vamos, mas nós estamos indo para um estado, né, o Paraná, mais conservador, uma brincadeira dessa pode dar um tiro no pé. Lançamos uma campanha dentro da empresa do que cada um poderia dar uma ideia de campanha, e essa campanha veio de um funcionário. Nós íamos sortear um radinho desses System, né, ainda era CD que tocava em cima e tal. E aí ele falou, ó, tem uma campanha, o Celta tá te esperando. Aí se você separar, podia doar um carro Celta. Não veio da gente, não veio minha nada, né? Eu gostei, o que vocês acham? Aí vamos chamar um outro e tal. Vamos criar. Pra você viajar, pra você passear, o céu tá te esperando no Sistema Prever.
um céu tá te esperando no sistema PV. Buscando novidades aos seus associados, o Prever trabalhou para implementar o primeiro crematório do interior do Paraná, o qual foi anunciado em 2005. Devido a questões religiosas, o tabu era muito grande. Considerado o terceiro do estado, o crematório Ângelos passou a funcionar em abril de 2011. A partir do novo espaço, os associados passaram a ter novas opções para preservar a memória dos que partiram, por meio de urnas e joias, onde as cinzas são depositadas. Quase que simultaneamente àquela novidade, o Prever construiu modernas capelas no Cemitério Parque de Maringá. Em 2 de novembro daquele ano, mesmo com as obras ainda não finalizadas, uma grande cerimônia religiosa foi promovida em respeito aos finados. Sim, o crematório, nós fomos o primeiro do interior, né? E a cremação ainda não era entendida, como funcionaria, o que era. Para poder quebrar esse paradigma, eu chamei o Dom Anuar para uma entrevista lá, fazer uma matéria, que a Igreja Católica não era contra, ela só não queria que você pegasse as cinzas e jogasse em qualquer lugar, que tinha que ter um lugar santo para depositar. Era a única recomendação. Devido à falta de espaços nos cemitérios públicos, problemática que vem afligindo muitas cidades, o Prever apresentou uma solução a esse problema em 2011, ao solicitar a aprovação de um curioso projeto. Após 4 anos, finalmente foi anunciada a liberação das obras do Ângelos Cemitério Vertical, estrutura que entraria em funcionamento no interior do Cemitério Parque de Maringá. Então, nós trouxemos, já tinha em Curitiba também o cemitério vertical, a gente trouxe a ideia de que não precisasse comprar o túmulo mais. Ou seja, do começo ao fim da vida. Porque a pessoa muitas vezes pagava o plano, mas de sepultar a família não tinha túmulo, como é que faz? Né? Então ela tinha a opção agora de ter o túmulo, temporariamente, a gente chama de trienal, por 3 anos, ou se não entrou em decomposição, 4, 5, de acordo com cada corpo, e a cremação. Então ele teve as 2 opções novas já embutidas no plano. Além disso, outras empresas surgiram para complementar os serviços ofertados aos associados, como a Ângelos Seguros e a Patmos Corretora. Entre 2017 e 2018, teve início um grande processo de reestruturação no grupo. Como resultado, ocorreu a criação da Universidade Corporativa, focada na formação e atualização de colaboradores, bem como a implantação do Centro de Serviços Compartilhados, estratégia que otimizou as operações das empresas ligadas ao grupo. O ramo funerário presta um serviço essencial para a sociedade. Invisíveis, os profissionais envolvidos em todas as etapas da atividade quase nunca são lembrados. No entanto, são pessoas com verdadeiros dons e que dedicam parte de suas vidas preparando entes para a partida definitiva, além de ainda dedicarem atenção ao acolhimento das famílias enlutadas. Na maior crise sanitária do século XXI, a exemplo disso, o grupo reforçou seu compromisso com a vida. Em um momento crucial de nossa história contemporânea, vimos o quão essencial os agentes funerários são para a humanidade. Agindo com respeito e cumprindo as normas sanitárias impostas durante o período da pandemia de Covid-19, esses técnicos colocaram sua vida em risco em prol das responsabilidades. O agente funerário, como todas as pessoas, tinha medo, né, de morrer, tanto que nós tivemos perca de agentes funerários, né, e quando você perde um, o outro já fica assustado, porque eles estavam ligados diretamente à pessoa com Covid. Muitas vezes você falava, eu fui num ambiente ou conversei com alguém e tal, pode ter, pode não ter. Mas o médico ia atender, muitos também não eram Covid, mas muitos eram. Mas o nosso não, o nosso era 100% porque morreu do Covid, né? Então nós preparamos muita preparação, muita garantia de EPIs e tudo mais para que eles pudessem ter a garantia que não seriam contaminados, né?
Mas isso traumatizou todo mundo. Teve agentes funerários que falavam, não, eu não vou para minha casa mais não, eu vou ficar só na funerária, porque eu não quero correr o risco de contaminar a minha família. Mas não abandonou o serviço, dizia, eu não quero mais. Eu não lembro uma pessoa que disse assim, eu quero largar do ramo funerário porque tem muito risco. Todos se prontificavam. Na esteira de inovações e expansões, o grupo também presta apoio e participa de ações filantrópicas e sociais que beneficiam diferentes pessoas. Em 2024, por exemplo, durante as intempéries climáticas que acometeram o Rio Grande do Sul, diversas doações humanitárias foram viabilizadas. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Renovat, que é uma instituição que doa óculos, então nós temos em várias cidades, pega a lista que tem de pessoas que estão lá, escolas e pessoas que estão com deficiência de conseguir o oculista e um óculos, faz a consulta e já leva o óculos na hora, e quando for um bifocal aí recebe uma semana depois. Devido aos relevantes trabalhos desenvolvidos em várias áreas, Reginaldo Cezac recebeu diversos reconhecimentos públicos e privados ao longo de sua trajetória. Mais recentemente, dentre as melhorias, boa parte dos atendimentos começou a ser feita por meio de aplicativos e da plataforma AngePlus, lançada em 2022. No início de 2025, o Grupo Ângelos somava mais de 1.100 colaboradores, distribuídos em várias cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com estes, outros 400 profissionais terceirizados e mais os conveniados na área da saúde estão prontos para atender os associados. Além de Reginaldo Cezac, que é presidente do grupo, e seus sócios, os irmãos Wilson e Nilson Marques e Ari Bortolotto, ingressaram no processo de gestão dos negócios alguns filhos, como Bruno Cezac e Gabriel Borba de Oliveira Marques. De Sistema Prever, o grupo se transformou em Prever Sul e hoje está em processo de mudança para Grupo Ângelos. A marca Prever, Miguel, ela nunca foi só nossa. Então, nem foi minha, era do Wilson. O Wilson que veio com a marca Prever, que já tinha em Marília, tinha lá em Porto Velho, tinha em Cuiabá, e eu resolvi, vamos aderir porque já tem essa marca rodando. Então não tem um dono só, a marca, mas também não é uma franquia. Quem tinha, cada um cresceu na sua região com a mesma marca Prever, nunca mudou. Quando a gente viu que começou a ter a internet e as coisas começaram a misturar, lá divulgava uma coisa, aqui era outra, tinha uma reclamação, não reclamei aqui, mas não era nosso, vinha para cá, a gente resolveu parar e colocar Prever Sul. Então a gente pegou Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a nossa logo, mudou um pouco da logo, que era uma barca completa, cortou, fez mais estilizada e mudou para dizer, ó, nós somos Prever mais Sul. Mas mesmo assim continuou a marca Prever. E como nós tínhamos comprado o Rio Grande do Sul e a marca já era Ângelos, e é o seu Ari que descobriu, que criou aquela marca, saiu da Hacking e colocou a marca Ângelos, ele viu na Itália uma fábrica de urna que se chamava Ângelos lá, falou, olha, esse nome é bonito para funerária, né? E acabou colocando esse nome. Nós falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos começar, todo cemitério, crematório, nós vamos começar a colocar Ângelos. Então foram 15 anos colocando a marca Ângelos dentro do nosso segmento junto com o Prever. E aí chegou o momento de falar, vamos fazer o rebrand. Fizemos o rebrand da marca, colocamos todas no mesmo modelo, com cores e tudo mais, pegamos uma boa empresa de Curitiba, aprovamos o rebrand em 1 ano, e começamos. Rio Grande do Sul só trocou a logo, a grafia, porque já era Ângelo. Em Santa Catarina era Prever, substituímos todos para Ângelo esse ano. E agora, esse final de ano e o começo do ano que vem, tira a marca Prever e começa a Ângelo. E não é todo empresário que faria. O que move essa história não é a morte, mas sim a vida e o compromisso em acolher cada despedida com respeito e humanidade. Lembre-se o quanto as tradições mudaram nos últimos 30 anos, quando o assunto é velório. Essa melhoria é fruto de empreendedores que vislumbraram meios de fazer diferente, com maior eficiência e qualidade. No fim das contas, todos se beneficiam dos avanços, mas é preciso coragem e determinação e, claro, uma equipe engajada e que acredite
no mesmo ideal. Os associados, eu só posso dizer gratidão pela confiança que eles tiveram em nós todos esses anos, tantos que pagam até hoje, né, 25 para 26 anos de empresa, pagando, acreditando, e que a gente vai continuar investindo, porque todo o dinheiro, Miguel, que a gente arrecada, a nossa retirada é irrisória comparado a um empresário que faz. Nós sempre reempatamos o tempo todo, né? Na data de hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com 14 obras ao mesmo tempo. Com respeito aos parceiros e colaboradores, eu tenho que agradecer deles estarem sempre no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito de vida do nosso grupo? Cuidar de pessoas com excelência em todo o ciclo da vida, ou seja, desde que nasce até a morte nós estamos cuidando. Então é esse paradigma que nós conseguimos mudar. E para a sociedade mesma, eu quero dizer assim que a funerária inovou, que nós pudemos crescer, que hoje nós não somos só lembrados como funerária, como cemitério que vai sepultar, que vai cremar. Nós somos parte da vida da população o tempo todo, trabalhando com ela em vida, com consultas, com outros benefícios, com seguro, com seguradora, com outras coisas, e nós conseguimos evoluir. E esse conseguimos, Miguel, eu não falo não falo nosso grupo, eu falo a nível de Brasil. Hoje, se você viajar e ver segmentos funerários com plano, poxa, é bonito de ver, você vê a excelência das construções, do que cada um está investindo, e parece aquela coisa que cada um investe de uma forma, o outro quer fazer melhor ainda, vou fazer o mais bonito ainda. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais do ramo funerário e também do plano de assistência familiar e outros serviços ofertados pelo Grupo Ângelos? Você conhecia a história do Plano Prever? É associado? Deixe um comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E você já sabe, a história em tudo que vemos. Até o próximo episódio da websérie Pioneiros da Indústria do Paraná.